Pastor Cristiano é o autor dessa linda revista aqui. Josuá está colocando o slide primeiro, só da capa da revista, meu filho. Pastor Cristiano é o pastor responsável pela escrita dessa revista. É nossa revista número 25. Pode voltar, Jojo. E ela trata sobre o arrebatamento. Preciosa, preciosa. Ela não está começando hoje. Hoje e no próximo domingo nós teremos aulas introdutórias. Aqui na sede as aulas funcionarão na quarta-feira. Então, em todas as nossas igrejas, hoje e no próximo domingo estaremos com 2 lições introdutórias. Para quê? Para que os irmãos tenham tempo de encomendar a revista e tê-la, porque começaremos no dia 19. Hoje é dia 5, primeira aula introdutória. No próximo domingo, segunda aula introdutória. Aqui na sede as aulas introdutórias ocorrerão nas quartas-feiras. E no domingo, dia 19, começaremos esta revista. Irmãos, arrebatamento, a igreja e o arrebatamento. Ficou simplesmente maravilhosa, esplendorosa, um brinco. Só que a igreja não disponibiliza mais a revista escrita. Então, aquele irmão e aquela irmã que desejarem, durante toda essa semana, façam a reserva diretamente com o pastor Éder. Custa R$10. Aí você paga o pastor e ele te traz a revista no congresso de mocidade. Tá bom? Então hoje não tem revistas. Hoje é aula introdutória para apresentar a revista e apresentar exatamente tudo aquilo que virá. E convidamos o autor da revista não para dar a primeira lição, mas para nos trazer uma mensagem da parte do Senhor sobre a volta do Senhor Jesus. Amém? Nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do pastor Cristiano. Tem muita teologia aqui, teologia de primeira linha. Primeira linha. Tudo bem que existem irmãos que acreditam diferente da gente e acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Respeitamos esses irmãos, mas depois dos argumentos aqui apresentados, acho que até eles vão repensar um pouquinho. Amém? Então, querido pastor Cristiano, Senhor abençoe neste momento a todos nós. Senhor, aqui está o nosso coração. Abre o nosso coração para a tua palavra. Nós não intercedemos pelo teu filho, porque o teu filho já está em tua presença. Ele se preparou para esse momento e a tua palavra será ministrada. Mas eu te peço é pelo meu coração. É pelo coração do meu irmão e da minha irmã. Que não haja nenhuma distração agora, que sejamos cativos à tua palavra e usa o teu servo para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Cristiano amado. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Bendizemos ao Senhor, glorificamos a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos na casa do Senhor, primeiramente. De estarmos aqui com os amados irmãos, de estarmos em comunhão, de podermos juntos adorar, glorificar, bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Isso é um privilégio, meus amados. Muitos desejaram estar neste momento, mas nós estamos tendo esse privilégio de bendizermos ao Senhor, esse privilégio de adorarmos a Deus, esse privilégio de estarmos em comunhão, esse privilégio de sermos a igreja santa
do Senhor Jesus. É um privilégio, meus amados. Nós tivemos até essa última semana aprendendo acerca dos Salmos 23 e como que Deus falou conosco nesse período. Como que Deus falou aos nossos corações nos textos, versículo por versículo, que foi ministrado na casa do Senhor. Nós louvamos a Deus por tudo que nós adquirimos nesse período. E eu quero aproveitar também e já deixar o meu agradecimento, pastora Loide, pastor Gedeon Júnior, pelo convite de estarmos aqui nessa manhã com os nossos amados irmãos. Meus queridos, hoje nós não vamos começar com a revista. O pastor apresentou a revista e já falou, já anunciou. Hoje nós ainda não vamos iniciar com a revista. Hoje nós vamos fazer uma introdução, a ministração sobre o arrebatamento. Mas há coisas importantes de Deus para tratarmos aqui nesta manhã. E antes de nós entrarmos no texto-chave, que todos os amados conhecem, que é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, eu quero conversar um pouco com os irmãos também, e gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículos 16 a 21. Atos, capítulo 2, versículos 16 a 21. É um texto muito conhecido da igreja, principalmente nós pentecostais. E este texto fala muito do que nós iremos ministrar acerca do arrebatamento. Atos capítulo 2, versículo 16 a 21 diz assim: isto, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, repitam comigo, nos últimos dias. Mais uma vez, nos últimos dias. Diz Deus: do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia do Senhor. Aleluia. E o versículo 21 diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós sabemos que esse texto fala a respeito da descida do Espírito Santo, e como foi importante naquele momento o apóstolo Pedro falar àquelas pessoas que estavam chegando ali, que entendessem o que estava acontecendo, para que eles entendessem aquele momento em que havia uma manifestação do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Pedro diz: este momento agora que vocês estão vendo foi algo profetizado, foi algo ministrado, foi algo falado pelo profeta Joel. Saibam que está começando hoje aquilo que foi falado pelo profeta Joel, a manifestação do Espírito, a vontade de Deus sobre toda a terra. O que Deus havia planejado para aquela ocasião, para aquele momento, é a manifestação do poder de Deus sobre a sua igreja. Mas o que nós podemos ver também aqui, meus amados, é que naquele momento não só estava sendo manifestado o poder de Deus, trazendo
a manifestação do Espírito Santo, mas também aquele momento estava trazendo, pode colocar aí, isso, é esse mesmo, estava trazendo a contagem regressiva. Estava demonstrando uma contagem regressiva do tempo. Naquele exato momento da descida do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz, nos últimos dias, estava sendo determinado uma contagem do tempo regressiva. O derramado Espírito Santo também estava trazendo a contagem regressiva do tempo. O tempo, a partir daquele momento, estava sendo contado. Naquele momento, Deus estava determinando o final dos tempos. O final dos tempos. Deus tem o controle do tempo. Deus tem o controle das épocas. Deus tem o controle das eras. A palavra de Deus diz que debaixo do sol há tempo para todas as coisas. E Deus determinou desde o início o que aconteceria no final. Deus determinou desde lá do início o que deveria acontecer no final, porque o tempo, as coisas, tudo o que acontece está nas mãos de Deus. Sua vida está nas mãos de Deus. O que acontece com a sua vida está nas mãos de Deus. Sua vida não saiu do controle de Deus. As nossas vidas não saíram do controle de Deus. Por pior que seja este momento que nós estamos vivendo, por pior que esteja acontecendo em toda a face da terra, Deus está no controle de todas as coisas. E Deus determinou como seria o final. E aí então nós chegamos no texto de Paulo, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no qual ele fala exatamente sobre o período, um determinado acontecimento que iria tirar a igreja do Senhor desta terra. E esse acontecimento se chama arrebatamento. O arrebatamento é algo que foi planejado por Deus para a nossa época. Meus amados, nós sabemos que na carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala desses também acontecimentos finais. Em todos os capítulos, e prestem atenção nisso, todos os capítulos de Tessalonicenses, tem pelo menos um versículo que fala do período final, do tempo final. Tem pelo menos um versículo escatológico. E a escatologia é isso. É o estudo sobre o tempo final. É o estudo sobre os finais dos tempos. E nós vamos ver alguns textos de Tessalonicenses, da primeira carta de Paulo, que trata exatamente sobre esse período final. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, a partir do versículo 9b até o versículo 10, diz assim: como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Nós vamos voltar nesse texto mais à frente, mas pode passar para o próximo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 16 e 19, diz assim: e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas
a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Pois qual é a nossa esperança ou alegria, ou a coroa da glória, na presença do Senhor Jesus, na sua vinda? Sois vós. Próximo. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Próximo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Está falando dos que dormem aqui, é os que já morreram em Cristo Jesus. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não predeceremos os que dormem. Este é o texto acerca do arrebatamento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. É texto escatológico, é texto sobre o final dos dias. E aí ainda temos no capítulo 5, do versículo 1, e aí vai adiante, vai até o versículo 10, depois o versículo 23 também. Mas vamos ler então. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, Paulo está falando com os amados novamente em Tessalônica. Não necessitais do que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquele que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Meus amados, não é só em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 16 e 17 que trata da vinda do Senhor, mas toda a carta que Paulo escreveu aos amados em Tessalônica está falando da volta de Cristo Jesus nosso Senhor. Está demonstrando que Jesus Cristo vai voltar, está demonstrando que há um momento em que Jesus vai chamar, há um brado que vai acontecer, sons serão ouvidos e a igreja do Senhor será levada aos céus. Toda carta, todo o conteúdo da carta de Paulo aos Tessalonicenses é sobre a vinda do Senhor. Muitas pessoas deixaram de ter esperança na vinda do Senhor, porque acharam que somente há um texto, há somente um lugar que está falando da vinda do Senhor. Ah, porque é só 1 Tessalonicenses, só está lá no capítulo 4, só está lá no versículo
16, 17. Mas nós estamos vendo que Paulo, desde o início, está falando da volta do Senhor Jesus. Paulo, ao escrever aos amados em Tessalônica, ele escreve para animar os irmãos, ele escreve para estimular os irmãos, ele escreve para alegrar os irmãos. Havia uma preocupação, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, conta mais ou menos essa história. Paulo tinha passado por uma perseguição muito grande, e aí na sua segunda viagem missionária, ele chega em Tessalônica, ele anuncia o evangelho, mas essa perseguição alcança ele ali, ele tem que sair para Bereia, ele tem que de Bereia ir para Atenas, por causa dessa mesma perseguição, mas tem uma preocupação no coração dele sobre os irmãos que haviam se convertido lá em Tessalônica. E aí ele envia Timóteo para saber como estavam os irmãos, para levar uma mensagem de apoio, de esperança, de fé. Paulo preocupado com os irmãos. Mas em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 3, mostra que Timóteo volta com notícias alegres. Aleluia. Que notícias têm sido contadas acerca das nossas vidas? Que notícias têm sido testificadas acerca do nosso proceder cristão? Acerca da nossa vida em Cristo Jesus? Que notícias têm sido espalhadas? A palavra de Deus fala em 1 Tessalonicenses capítulo 3, que quando Timóteo volta, é falado que em todo lugar se conhece o que Deus estava fazendo no meio daquele povo. E aquele povo estava se mantendo firmes e fiéis no Senhor. E Paulo, que estava preocupado, se alegra com aquela notícia. E ao se alegrar com essa notícia, ele escreve essa carta. Ele escreve essa carta, a primeira carta aos Tessalonicenses. E nessa carta, ele coloca uma mensagem de fé e de esperança. E a mensagem é exatamente esta. A palavra fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Eu acho que tem... Não, esse texto não tem não, perdão. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18, diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Repitam comigo: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. E sabe quais são as palavras que servem de consolo para as nossas vidas? Desde a igreja primitiva, era o consolo para os irmãos, e até os dias de hoje, elas devem servir de consolo para as nossas vidas. É a palavra da volta de Jesus Cristo. O versículo 18 é complemento dos versículos anteriores, e nos versículos anteriores, Paulo fala claramente sobre o arrebatamento. E esta palavra de apoio, de incentivo, de alegria, de estímulo, é a palavra que Jesus Cristo vai voltar. Está chegando o momento, o relógio está batendo, está contando, está chegando a hora, nós estamos vivendo os momentos finais para a volta do Senhor Jesus. Nós estamos no momento final, na esperança do minuto final para a vinda do Senhor Jesus.
Esta é a palavra de esperança, essa é a palavra de consolo. Jesus Cristo vai voltar. A palavra para o crente de consolo e de esperança não é que ele vai ter um carro novo, não é que ele vai ter uma casa, moradia própria, mas a esperança do crente é a volta do Senhor Jesus. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Essa é a esperança. Pode colocar aí o texto, meu amado. Coloque aí na tela para nós. O texto, volta um pouco. Este aí. Eu disse para vocês que nós precisaríamos voltar nesse texto. E olha o que esse texto traz para nós. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Meus amados, saiba que a nossa conversão, ela trouxe duas coisas que nós devemos fazer. A nossa conversão trouxe primeiramente que nós nos convertemos para servir a Deus. Nós nos convertemos para trabalhar para o Senhor. Nós nos convertemos para realizar algo na obra do Senhor nosso Deus. A conversão de cada um não é para nós nos convertermos e cruzarmos os braços, mas quando nós nos convertemos, nós fazemos isso para glorificarmos a Deus com as nossas obras, para exaltarmos ao Senhor. Segundo, nós também nos convertemos, veja bem o texto. Primeiro, para servir a Deus vivo e verdadeiro, para trabalhar para Deus, para trabalhar para o Senhor. Segundo, para esperar dos céus a seu Filho. Aleluia. Nós nos convertemos para trabalhar para o Senhor, mas nós trabalhamos também aguardando o Senhor Jesus voltar. Nós produzimos, nós trabalhamos, nós fazemos algo na obra do Senhor, mas enquanto trabalhamos, nós estamos aguardando a sua volta. Enquanto nós trabalhamos, enquanto estamos aqui realizando a vontade de Deus, também estamos aguardando a vinda de Jesus Cristo. E olha que interessante, meus amados. Esse texto fala também que Jesus Cristo, ele volta. E aqui está o objetivo de Deus com o arrebatamento. Esse texto fala que Jesus Cristo nos volta para um objetivo, que é nos livrar da ira futura. O objetivo do arrebatamento. Algumas pessoas deixaram de acreditar no arrebatamento porque não entendiam o objetivo. Não encontravam o objetivo para o arrebatamento. Mas aqui está escrito, está demonstrado na palavra do Senhor. O objetivo para o arrebatamento é livrar a igreja da ira futura. Já foi muito estudado aqui em Apocalipse, foi falado e nós falaremos novamente no decorrer dos estudos da nova revista sobre o arrebatamento, sobre a ira vindoura, sobre a ira futura, que essa ira futura ou essa ira vindoura é o período da tribulação, é o período tribulacional, é demonstrado profeticamente sobre este período tribulacional. E aqui fala claramente que quando Jesus voltar, é para livrar a igreja da ira futura. Que a volta de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, é para livrar a igreja da ira de Deus sobre a terra, no período tribulacional. Vejam então, meus amados, nós cremos, nós entendemos desta forma, não somente por uma argumentação, por uma força de argumentos, mas nós entendemos dessa forma, porque está demonstrado na palavra do Senhor. Jesus volta e arrebata a sua igreja antes
da grande tribulação. Este é o objetivo do arrebatamento, é livrar a igreja. Esse é um dos objetivos, né? É livrar a igreja da grande tribulação. Pode passar, meu amado. Nós vemos também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que existe uma forma de nós esperarmos. Existe uma forma que nós devemos agir enquanto nós esperamos a vinda do Senhor. Existe uma atitude cristã. E essa atitude diz respeito aos nossos relacionamentos. Como andam nossos relacionamentos? Primeiramente, nós vemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, 3 e 7. Nós vemos que devemos ter um relacionamento com Deus. E este relacionamento com Deus, ele deve ser em santidade. Este nosso relacionamento com Deus deve ter santidade. Versículo 3 diz assim: esta é a vontade de Deus para a vossa santificação. Deus quer que o nosso relacionamento com Ele deva ser em santidade. Devemos ser santos. Mas por que, pastor? Porque Ele é santo. Devemos ser santos porque Ele é santo. Mas eu não consigo, eu não dou conta. Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se nós não estamos dando conta, é porque não estamos imitando a Jesus Cristo. Se nós não estamos dando conta de ser santos, é porque ainda não estamos imitando nosso Senhor Jesus Cristo. Pode passar. Segundo, há um interesse de Deus, por mais que nós negligenciemos isso, mas há um interesse de Deus sobre a nossa vida sexual. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a 5 diz: esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba controlar o próprio corpo de forma santa e honrosa, não dominados pelo desejo desenfreado, como os gentios que não conhecem a Deus. Se você conhece a Deus, até o seu desejo carnal é controlado. Se você conhece a Deus, até a sua vontade da carne é dominada. Se você tem intimidade com Deus, não tem essa de dizer: porque eu sou homem, porque eu sou mulher. Mas se você tem intimidade com Deus, o Espírito Santo que habita na sua vida te ajuda a controlar os impulsos da carne. É uma forma de nos relacionarmos também sexualmente. Passa o próximo, meu amado. A hora voa. Relacionamento com os irmãos em Cristo, capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é o que nós estamos, versículos 6, 7, 9 e 10. E que nessa matéria ninguém oprima ou engane ao seu irmão. O Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Versículo 9 e 10. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos
estais instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. E com efeito, já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão em toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisso aumenteis cada vez mais. Vocês lembram daquela história de Caim? Eu não sou, que falou com Deus, eu não sou guarda do meu irmão. Deus pergunta a Caim, cadê seu irmão? E a resposta dele foi uma resposta ignorante, uma resposta bruta. Ele diz, acaso sou eu guarda do meu irmão? E eu quero te dizer, meu amado, que no amor que nós temos por Deus, nós devemos amar ao próximo. Nós devemos amar ao nosso próximo. E se nós amamos o nosso próximo, nós nos tornamos responsáveis pelo nosso próximo. Nós nos tornamos responsáveis pelos nossos irmãos. Nós nos tornamos guarda também dos nossos irmãos. Aquela palavra de Caim, acaso sou eu guarda do meu irmão? Sim, nós somos guarda, nós somos responsáveis no amor a Deus e no amor que Deus colocou nas nossas vidas de um para com os outros. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Por isso Paulo fala, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, anime o seu irmão. Se o seu irmão está enfraquecido, se o seu irmão está entristecido, anime o seu irmão, diga para ele, Jesus está voltando. Nós temos compromissos uns com os outros. Próximo. Relacionamento nos negócios e nos trabalhos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 11 e 12. Procurai viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma. Como é o nosso trabalho? Como é a nossa vida fora do templo? Como é a nossa vida fora da casa do Senhor? Como nós estamos vivendo lá fora? Não é só a nossa comunhão aqui interna. Não é só a nossa vida conjugal. Não é só a nossa vida espiritual dentro da igreja, mas como também é a nossa existência lá fora. Como nos comportamos lá fora. Qual testemunho que nós damos? O que nós somos lá fora? Como as pessoas nos conhecem? Certa feita, um servo do Senhor estava chegando em uma cidade, e aí as pessoas naquela cidade o conhecia como homem de Deus. Homem de Deus. Mulher de Deus. Criança de Deus. Jovem de Deus. Homens e mulheres, servos do Deus Altíssimo. As pessoas lá fora também precisam nos identificar como servos do Deus Altíssimo. Meus amados, pode passar, nós já estamos encerrando. Enquanto aguardamos a vinda do Senhor, primeiro nós devemos estar trabalhando na obra dele. Segundo, nós precisamos ter uma vida
cristã que seja demonstração do agir de Deus nas nossas vidas. Santidade, comunhão, respeito, consideração aos irmãos, cuidado, zelo dos irmãos e testemunho de um verdadeiro cristão. Como nós aguardamos a vinda do Senhor, e por que nós devemos aguardar a vinda do Senhor? Nós recebemos nessa semana esse banner, né? Essa mensagem, e eu guardei, porque eu achei muito interessante. Por que nós devemos aguardar a vinda do Senhor? Ele disse que viria, e ele veio. Ele disse que morreria, e ele morreu. Ele disse que ressuscitaria, e ele ressuscitou. Ele disse que voltaria. Ah, meus amados, se ele cumpriu todas as coisas que ele disse até agora, o que você acha que vai acontecer sobre a palavra que ele deu, de que voltaria e iria levar a sua igreja? Passe, meu amado, próximo. Aleluia. Olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Eu trouxe essa versão da King James, porque essa versão fala sobre mansões. E eu, quando era criança, eu aprendi, eu ouvia já falar que Jesus Cristo estava preparando mansões celestiais. João capítulo 14, versículo 1 a 3 diz assim: não se turbe o vosso coração. Jesus está também trazendo uma mensagem de alento, de ânimo e de alegria para os seus discípulos. Jesus está falando que mesmo que ele vai morrer, mas os discípulos têm ainda uma esperança. Jesus estava mostrando que ele morreria, mas queria ressuscitar, ele iria para o céu, mas que ele iria voltar. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, crede no que eu estou falando. Acreditem no que eu estou dizendo para vocês. Na casa de meu pai há muitas mansões. Aleluia. Não é qualquer morada, não é qualquer tipo de morada. Eu não sei se você já tem a sua casa própria, mas lá no céu o Senhor está preparando uma mansão para você morar. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E aqui também eu acho interessante essa versão, porque na outra versão diz: e se eu for? Mas aqui está dizendo: e quando eu for? E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Aleluia. Se Jesus já terminou o processo de preparar o local, Jesus está voltando, já é o momento dele voltar. O momento se chama agora. Jesus Cristo já está voltando, e ele fala: eu irei, mas voltarei novamente, e vos levarei para mim mesmo. Nós vamos subir, porque nós somos posse do Senhor Jesus. Nós somos propriedade do Senhor Jesus. A igreja é a noiva do Senhor Jesus. Por isso nós iremos para o céu, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Você quer ficar nessa terra? Eu não. Você quer ficar aqui? Eu não quero. Vamos ficar de pé nesse momento. Aleluia. Toda palavra acerca da vida, do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus se cumpriram ao pé da letra. Jesus prometeu: eu vou voltar. Eu vou voltar.
Eu vou voltar e vos levarei para mim mesmo. Eu vou voltar, mas esse nosso encontro vai ser lá nos altos céus. Eu vou voltar, mas vocês vão ouvir sons que jamais foram ouvidos. Ouvirão 3 sons que jamais foram ouvidos. E vocês vão subir para encontrar comigo. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Glória a Jesus. Havia um hino na minha infância que se cantava muito nesta igreja. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, no lindo céu com Cristo vou morar, no lindo céu. Era mais bonito que isso, porque tinham vozes, um coral cantava, vozes divididas. Mas nós vamos morar lá no céu. Nós vamos morar lá no céu. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e amado Pai, conforme o teu filho, o apóstolo Paulo disse, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E as palavras de consolo para a tua igreja é a volta do Senhor Jesus. As palavras de consolo para a tua igreja é o arrebatamento. As palavras de consolo para nós, como tua igreja, como tua noiva, é que nós iremos encontrar contigo nos ares. Senhor amado, e até aqueles que já morreram em Cristo Jesus, aqueles que já morreram, mas morreram com Cristo, estes ainda terão preferência, esses ainda subirão primeiro, esses ainda ressuscitarão primeiro. Aleluia. Até isso são palavras de consolo para nós. Porque, Senhor, até os que morreram, mesmo nesta pandemia, mas morreram te servindo, eles terão preferência, eles estarão sendo ressuscitados primeiro. Senhor, então fortaleça cada um, fortaleça cada um de nós, fortaleça, Senhor, pelo teu Espírito, nos anima, nos fortalece no Espírito Santo, Senhor, nos envolva no teu Espírito e nos prepara para este dia encontrarmos com o Senhor nos ares, para que possamos ser arrebatados, para que possamos viver uma vida digna, verdadeiramente em Cristo Jesus, demonstrando e dando testemunho de verdadeiros cristãos. Senhor amado, eu te peço agora, me fortalece e fortalece comigo, meu irmão, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe muito. Ainda em pé, irmãos, vamos começar a ministrar a Santa Ceia. A partir de hoje, pastor Fernando, me ajude nisso. A partir de hoje, meu amado irmão, leia 4, 5, 50 mil vezes 1 Tessalonicenses. E veja quão séria é a questão da volta do Senhor Jesus. Você se lembra que papai sempre dizia que nós estamos firmados na doutrina dos apóstolos? Se recorda que a igreja do Senhor Jesus está firmada em Cristo Jesus, que é a rocha? Irmãos, ele disse que voltaria, e ele vai voltar.
E Paulo recebeu revelações que ninguém tinha recebido sobre a volta e o arrebatamento. Coloque isso no coração. Você se lembra que Jesus tinha dito que ele mesmo queria falar muita coisa, mas os discípulos não suportavam, que viria o Espírito Santo. O Espírito Santo pega o apóstolo Paulo e nos ensina a volta do Senhor Jesus. Agora, 1 Tessalonicenses manda a gente ver como é que está nosso relacionamento no casamento, como está o nosso relacionamento com nossos irmãos, como está nosso relacionamento na igreja e principalmente o relacionamento com o Senhor. Então, não é tão simples.